bom dia! Está começando o Café com Pan, hoje com Elas na Pan, o programa feito para você, mulher contemporânea, que sabe usar informação de qualidade a seu favor. Toda terça-feira às 9 horas nós temos um encontro aqui marcado na 99.5 FM para informar, discutir, debater, falar e principalmente, né, sobre esse fascinante e instigante universo feminino. Se você quiser participar, dar sua opinião, quer sugerir uma pauta, manda uma mensagem aqui pelo WhatsApp. Anota aí, 97148-2932. Repetindo, 97148-2932. Eu, Cris Sanches, vou adorar falar com você. Elas na Pan. Olha, longe de mim aqui de advogar a meu favor, viu? Mas o tema hoje é de uma importância para nós mulheres que estamos na maturidade, que passamos aí dos 40, 50 anos, principalmente, é super importante. Eu estou aqui meio que, né, curiosa para receber informações sobre menopausa. Menopausa. Aliás, vocês sabiam que 18 de outubro, terça-feira passada, quando a gente estreou Elas na Pan, foi Dia Mundial da Menopausa? Eu não sabia disso, gente. Tem Dia Mundial da Menopausa e a gente está aqui hoje para falar sobre esse tema. E para isso eu convidei, né, a médica ginecologista, obstetra e mastologista, a doutora Cristiane Angeli, que inclusive é a nossa vizinha aqui na sede da Jovem Pan News, aqui no Primo Center. Eu recebo também a psicóloga Cristiane Zulini e ao meu lado a minha amiga de longa data e colega de profissão, a Dani Risse. Bem-vindas, meninas. Obrigada por estarem aqui. Como vocês perceberam, né, Dani? Só você está fazendo a diferença aqui. São 3 Cristianes, né? Dá um oi para minha audiência, Dani. Bom dia, ouvintes da Jovem Pan. Bom dia, Cris. Todas elas. Cris ao quadrado, ao cubo. Ao cubo. Vai ser um desafio aqui, né? Vamos te chamar pelo sobrenome. É isso aí. Zuline. Bom dia, Cris. Bom dia. Todos sejam bem-vindos. Obrigada pelo convite novamente. Obrigada a você. Ótimo dia, ouvintes. Doutora? Bom dia, agradeço o convite, estou à disposição, né? Vamos conversar, um bate-papo e a gente acaba acrescentando muita coisa aí na vida de alguém, né? Sem dúvida. Então, agradeço o convite e os ouvintes também da PAN. Obrigada, doutora. Olha, se você fizer uma rápida pesquisa no Google, eu fiz isso porque, né, a gente monta o roteiro do programa, quer saber o que perguntar. Se você perguntar lá no Google o que é menopausa, ele vai responder o seguinte para você. A menopausa é o nome dado à última menstruação, que geralmente acontece entre os 45 e os 55 anos. A doutora já está fazendo careta aqui para mim. Marcando o fim da fase reprodutiva da mulher. Agora eu pergunto para a senhora, doutora, é isso mesmo, doutora Crisângeli? Essa resposta é tão simples assim ou não é? Como é que é? É simples e não é, né? A gente tem que ter uma resposta objetiva, né, para o que as pessoas querem saber. Aí acaba mostrando, se a gente for definir, né, o que é, que eu sempre falo para as pacientes, o que é menopausa? É o fim da menstruação, que é mais fácil da gente entender. Esse fim, ele pode ser cirúrgico, né, que as mulheres vão tirar o útero e aí acaba caminhando aí para essa diminuição da produção hormonal, né, ou então é a falência dos hormônios que chegam na idade certa aí, para algumas e para outras mais precoces. Então, a gente define a menopausa como o fim da menstruação. E mais ou menos assim, 1 ano sem ciclos, né, sem menstruação, para a gente determinar esse período. Antes disso, a gente já vai percebendo umas falhas, né, doutora? Uma mudança no fluxo, não é isso? Isso. E aí, o que é mais comum hoje, né, que a gente vê, esse período que antecede o fim, a gente chama de climatério, que eu acho a fase mais importante da vida da mulher, né? Porque é uma fase que ela tem que aprender, igual quando a gente é criança e vai virar mocinha, do mesmo jeito. A nossa idade reprodutiva, ela vai chegando, né, no final, vai declinando, e a gente vai ter que aprender a conviver com essa nova fase. Então, essa nova fase é o climatério, né? E as suas mudanças aí
que vão acontecendo. Doutora, e geralmente a gente tem a mania de, não sei se vocês concordam comigo aqui, Dani e Crisoline, a gente tem a mania de achar que entrar na menopausa é só sentir calor, né? Sim. Ah, calorão! Às vezes a gente nem sente tanto calor assim. Existem outros sintomas que caracterizam essa fase, né? Além dos fogachos, né? Daquele calor que vem do nada e some do nada, o que mais pode marcar em termos... O que você ouve mais no seu consultório em termos de queixas relacionadas a sintomas da menopausa? Olha, tem alguns sintomas, assim, que elas referem que são marcantes, né? Então, o fogacho é uma coisa importante e, assim, às vezes ela não sabe definir o que é isso. É um frio, é um calor, é um incômodo noturno, né? Aí, junto com isso, nossa, eu não consegui dormir. Já vem a insônia, que vai caminhando junto. A irritabilidade. Por quê? Porque ela acordou, ou melhor, ela passou aquela noite péssima, né? Então, ela já acordou, já amanheceu o dia e ela já não tá legal. Então, a irritabilidade, o metabolismo, que ele vai ficando mais lento. O que a gente percebe, né? De queixa também que elas relatam. Eu engordei muito, o aumento do peso, principalmente a gordura abdominal. Correto. Por quê? Porque o metabolismo começa a ficar mais lento, né? Aí na parte sexual, um ressecamento importante vaginal, né? E com isso começa a atrapalhar a sexualidade. Tanto o ato sexual como o próprio... a autoestima, né? Ela já começa a perceber que ela não tem mais vontade de fazer nada. Muitas mulheres veem a apatia, o desânimo, sintomas depressivos. Então, é um conjunto que assim, acaba desestruturando, né? Mexendo muito com a vida da mulher mesmo. E no contexto, né? na vida da família, né? Porque desestrutura um pouco aí, né? E são sintomas, doutora, eu imagino que a intensidade, a presença deles varia muito de pessoa. Não dá para falar, todo mundo vai sentir muito calor, todo mundo vai ter ressecamento vaginal, todo mundo vai perder a libido. E acho que varia muito de pessoa para pessoa, né? Muito importante isso, porque cada um é um, né? A individualidade é importante. Porque às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, doutora, minha amiga falou que eu tenho que tomar, porque ela toma e todo mundo toma. Eu tenho que fazer esse exame, eu tenho que buscar, porque todo mundo faz. E não é assim que tem que ser? Parei de menstruar, e agora? O que eu tenho que fazer? Então, acaba generalizando isso, né? Hoje a gente vê, e muito mais importante do que talvez antigamente, que era uma receita de bolo, né? É isso e acabou. Hoje não, a gente vê que tem outras medidas, cada um vai precisar de uma coisa, os sintomas que vão surgindo depende muito daquele final da menstruação. Se isso aconteceu com 35, com 38, é diferente de acontecer com 55, com 52. Por quê? Após os 50, principalmente, a gente sabe que o organismo ele teve um tempo de preparo para aquilo. É o fisiológico, né? Aí você pensa, eu tive que me submeter a uma cirurgia antes dos 40 anos. Não é o que era para acontecer, mas aconteceu. Então, a falta, a privação daquele hormônio naquele momento é maior. Então, é muito variável, assim. E o que a gente precisa olhar para isso? Tanto eu como médica, a parte psicológica, ou mesmo saber conversar para poder ajudar, né? Às vezes é uma amiga. Olha, eu tô péssima. Mas eu tô tão bem. Cada um responde de uma maneira. E a gente tem que estar preparada para isso, né? Com certeza. Doutora Cristiane Zulini, psicóloga, que está aqui com a gente. A doutora Cristiane Ângeli já mencionou aqui como é que isso pode afetar a saúde mental da mulher. Ansiedade, alguma depressão. Eu queria que você falasse um pouco como é que relação existe entre menopausa e saúde mental. Então, Cris, acrescentando o que a doutora disse, ela disse muito bem. Cada mulher é única. E essa menopausa vai para cada uma ser de um jeito, né? E outra coisa que eu achei muito interessante na primeira fala da doutora, que menopausa significa fim de menstruação.
Não é um fim de vida sexual, não é um fim da vida ativa, parece que assim, acabou. Entrei em menopausa, acabou minha vida sexual. Parece que as mulheres ainda carregam isso, vem uma coisa sem saída, não tem jeito mais, né? E chega no consultório, mulheres em 40, 45, 50 anos, tentando que enfrentar essa menopausa, mas com muito medo ainda. Porque aí agora, e minha vida sexual? Como está minha libido? Como que eu vou fazer com a minha libido? Os medos, né, doutora, que incluem, né? Agora não vou ter libido mais, como que vai ser com o meu marido? E eu vejo que tudo tem saída, né, doutora? Hoje em dia, não sei, a reposição hormonal, em alguns casos, eu não sou especialista, né? Mas mesmo em questão a libido, a questão esses fogachos, a questão da lubrificação, tem várias formas de se manter uma sexualidade ativa. Mas eu digo que em consultório, muitas mulheres têm medo de chegar na menopausa, ainda. Os hormônios, eles ditam muito o humor da gente. Muitas vezes, um desequilíbrio hormonal que certamente é causado na menopausa pode se refletir em comportamentos e em reações a situações que não fazem parte da nossa personalidade ou da nossa rotina. É isso? Sim. Né? É essa instabilidade, né? Mas é o que eu sempre falo. Para uma menina virar mocinha, ela tem que passar por isso. Talvez numa proporção menor, né? Porque os hormônios estão começando a amadurecer. E aí, quando chega lá nesse climatério, é o contrário, né? Ele está declinando. Então, a gente acaba tendo que conviver com isso também. Essas transformações, né? E é engraçado, porque tem mulher que até ela tá mais preparada, ela fala assim, mas eu tenho TPM, não vejo a hora de chegar ao fim. Ela tem esse preparo, ela não sabe o que vai acontecer ainda lá na frente, né? E a gente também tem que conviver com isso. Às vezes, esse período de menstruação, de hormônios elevados, é uma fase difícil para a mulher também, né? E aí ela não vê a hora de chegar ao fim. Eu quero que chegue o fim. Mas ela não está preparada para o que pode acontecer com esse fim da menstruação. Aliás, doutora, eu quero colocar aqui, compartilhar com vocês, minhas convidadas e com os ouvintes, um depoimento muito interessante de uma amiga muito querida, que é a cantora e pianista Ana Foiser. A Ana é um talento, um beijo para ela. E ela um dia relatou isso para mim. Eu me lembrei de chamá-la para dar esse depoimento, que ela relatou. Falou, Cris, um dia faz uma reportagem, sei lá, um documentário, alguma coisa sobre menopausa, porque eu entrei na menopausa e não me dei conta disso. Então, eu vou pedir para o Bruno Alves soltar o depoimento da Ana para a gente ouvir, para vocês entenderem. Ana, conte a sua história com a menopausa para a gente. É até engraçado, porque eu sou uma pessoa que leio muito, né? Não sou uma pessoa desligada, sou atenta, faço sempre os exames, vou uma vez por ano pelo menos, vou ao médico. E eu vinha, né, nas minhas rotinas, eu ia na médica, é uma mulher, e sempre muito tranquilo. E eu via minhas amigas com aquele calorão e tal, e eu falava, eu ainda não tenho nenhum sintoma, né? Tô aqui, né? De boa. E até que comecei a sentir alguns sintomas que não era o calorão. E comecei a ficar muito incomodada com tudo aquilo. E que tipo de sintomas, Ana? Porque assim, o calorão é o que a gente mais tem claro. Assim, estou com calorão, entrei na menopausa, mas não tendo calorão, que tipo de sintomas você tinha? Então, eu sentia mudanças no meu corpo, na resposta do meu corpo. Então, eu me sentia mais inchada, eu demorava para perder peso, assim, por exemplo, se eu dava uma exagerada na comida e aí eu voltava à minha rotina, era uma coisa que parecia que não tinha volta, sabe? Eu fazia todos os meus sacrifícios, entre aspas, e o corpo ainda continuava daquele jeito esquisito. Eu estranhava muito, né? Eu ficava inchada, eu tinha a sensação que eu tinha engordado, e eu já estava na academia, tinha já retomado, eu já tinha tido algumas coisas de exame, assim, que eu fui para o exercício físico mesmo, coisas de colesterol alto, por exemplo, de resistência à insulina, que é uma coisa muito comum hoje em dia, né? Eu converso com todo mundo assim, todo mundo meio com esse sintoma aí.
Bom, E que idade você tinha, Ana? eu tinha 52. 52, aham. 52. E aí, eu estava respaldada na minha última visita, né, na médica, e eu fiquei assim, encanada. Tinha dores quando ia fazer relação sexual, e respaldada na minha última consulta. Falava, bom, tá tudo bem, não é a menopausa, né? Mas a consulta é uma vez por ano, né, que em um ano acontece muita coisa no corpo. E aí tá, até que eu fui de novo, né, na minha consulta, e aí ela pediu os exames, tal, fez análise clínica, tá tudo bem, tal, então vamos pedir exame. E aí eu falei pra ela dos meus sintomas, ela falou, tá, vamos fazer o exame. Fizemos o exame, quando eu dei o exame, ela falou assim, então, né, o seu hormônio já faz algum tempo que ele vem decaindo. Ele estava bem baixo. Quando ela falou isso, eu falei, gente, como assim? Que eu nunca ouvi isso. Ela já tinha me relatado e eu não, porque eu não tinha sintoma, eu não dei nem atenção, entendeu? Que já estava num declínio. Porque é um processo, né, Ana? É um processo. Os médicos, eles sabem quando, você... né? É uma idade que não tem como escapar, né? Não. Então, mas o declínio, mesmo que você não tenha sintoma, ele inicia-se antes, né? Por esses exames. Mas aí eu tô falando da minha postura, que eu não ouvi. Tô falando de uma escuta. Sim. Eu não escutei aquilo, entendeu? Você não se deu conta de que estava passando por esse processo, Exatamente. Aconteceu muito parecido comigo também. Porque foi... até então eu não tinha sintoma, né, Cris? Então eu não me dei conta. E quando ele veio com mais acentuado, aí eu fiquei perdida. Perfeito. Ô, Ana, e a partir daí você decidiu a médica que te indicou reposição hormonal, terapia de reposição hormonal. Aí eu pedi para ela, como eu já estava com resistência à insulina, tinha um pouco de gordura no fígado, aí ela falou das duas opções, de gel ou tomar, né? Ingerir, eu preferi o gel. E aí me adaptei muito bem ao gel, foi assim... Você sentiu mudanças positivas? Muito positivas. Eu também me sentia muito cansada, né? Aquela falta de disposição. Então, isso daí, assim, me adaptei muito bem. Mas a nossa conversa aqui, além da questão da sua experiência, que deve ser a experiência de muitas mulheres, inclusive a minha também, porque você não percebe, né? Sabe que acontece, mas aquilo não está colocado para você. E o pouco se fala, o pouco a gente é levado a focar nesse momento da vida, né, Ana? Então a gente acaba mesmo que estranhando, né, que isso aconteça. Exatamente, é um estranhamento. Mas tem gente hoje em dia, né, Cris, eu acho que já está avançando bastante, porque tem gente que já está fazendo o tratamento antes de chegar na menopausa. Bacana, eu não tenho opinião sobre isso, não sou médica, né? Não sei o que é. Mas eu vejo assim, que já tem pessoas que estão já antecipando, se prevenindo, entendeu? Para não nem passar por esse sintoma. Ana, você então se sente bem. Hoje você está em paz com a menopausa, já passou por isso e está vivendo super bem. Graças a Deus, é isso. Graças a Deus. Essas coisas não me incomodam mais. Mas a gente vai sentindo o processo de envelhecimento, ele é constante, ele é contínuo. Então a gente vai sentindo outras coisas, né? E você começa a sentir em parte do corpo que você não sentia antes. Então, no braço, né? No braço, assim, a pele ressecou, meu braço modificou. A pele do rosto, antes eu usava um sabonete, que a minha pele era um pouco oleosa, era mista. Hoje eu não tenho nada de óleo na pele, ela é seca, com a pele seca. E que bom que não afetou sua voz, essa voz maravilhosa, divina que você tem e que você sempre está nos brindando aí, né, nos eventos. E, enfim, você é uma grande cantora, eu sou sua fã, eu quero te agradecer por estar com a gente aqui. E quero trazer você aqui no estúdio em breve para a gente bater papo, tá bom, Ana? Obrigada aí pelo seu depoimento, viu? Eu que agradeço. Um beijo, querida. Até. Beijo. Tchau. Ai, muito legal, Ana, compartilhar com a gente essa experiência dela.
antes da gente discutir, eu quero que a Dani, agora é sua vez, viu, Dani, de falar. Eu quero que a Dani conte a experiência, assim como a Ana contou. Conta pra gente um pouco a sua experiência com a menopausa, depois a gente fazer um comentário aqui com as convidadas. Achei interessante a Ana falar do ressecamento da pele, né? Como isso a gente sente, né? Coisas que não sentia antes. Bom, eu entrei na menopausa aos 38 anos porque eu fiz uma esterectomia, que é a retirada do útero. Então, parei de menstruar, o que para mim foi bom, não reclamo disso. E aí, com o tempo, eu comecei a sentir... O primeiro sintoma, assim, o primeiro efeito foram os fogachos, que eu não compreendia. O que é isso, né? Como eu ainda estava em tratamento de câncer também, então eram vários sintomas ali que eu tinha que lidar e compreender o que estava acontecendo. E é um período de muito autoconhecimento também, né? Então eu sentia os fogachos, era aquela quentura que subia e um frio que descia, era muito interessante. E à noite eu transpirava bastante, eu me lembro bem disso. Inicialmente eu não tive ressecamento vaginal, nem perda de libido, nada disso, mas eu comecei então a sentir o ressecamento da pele. E do cabelo foram, assim, alguns anos depois, né? Mas ressecou muito, meu cabelo sempre foi muito lisinho, muito solto. E também eu comecei a sentir que aumentou a quantidade de cabelo. Achei interessante isso. Bom, o que eu fazia, como eu não podia fazer a reposição hormonal, eu comia muita soja. Me diziam que comer soja fazia bem. Os tais isoflavonoides, não é isso? Isso. Comia muita soja e realmente parecia... Eu acreditava no efeito bom, então eu acho que isso também me motivava a me sentir melhor. Com o tempo, isso então já faz 10 anos que eu entrei na menopausa, com o tempo eu fui sentindo a perda de libido, o ressecamento vaginal e o ressecamento da pele. Esses sintomas foram acontecendo durante uns 5 anos e agora, de uns 2 anos para cá, eu percebo que tudo está se restaurando. A libido, a pele está ficando melhor. Só o cabelo que está um pouco mais difícil, continua mais ressecado. Você sabe que eu entrei na menopausa, meu cabelo ficou oleoso. Acontece isso, doutora? Sim, pode acontecer? Pode. Cada um vai responder de uma Olha maneira, só. né? É interessante, porque é isso que a gente bate em cima da individualidade, né? Porque cada um vai ter o seu... dentro desse contexto, a sua vida, né? Então, pode acontecer. Interessante. A beleza da mulher, né, Cris? Porque não dá nem para a gente definir exatamente o que é menopausa, para quem, né? Qual idade. Então, a gente é tão diversa. Por isso que eu acho que é importante, nesse período da menopausa, você se autoconhecer e realmente buscar coisas que te tragam mais para a tranquilidade, né? A doutora psicóloga aqui pode dizer melhor, né? Mas que tragam mais tranquilidade para a sua vida, que você compreenda que até mesmo o fogacho... O que eu fazia? A minha receita aqui, eu me divertia. Então, estava com as amigas e falava, calma que agora é o momento do fogacho. Calma que eu estou tendo um fogacho. Rosto, né? Calma que eu estou tendo um fogacho. E isso virou até uma brincadeira entre algumas amigas, assim, que às vezes eu não tenho mais os fogachos, mas às vezes elas falam, ih, ela está tendo um fogacho. Crisoline, nossa psicóloga aqui presente. Se a menopausa, como a Ana Feuser aqui mencionou, já é uma coisa assim que a gente não se dá conta e não percebe e vai surgindo, você imagina o companheiro dessa mulher, quando ela tem esse companheiro, ou até uma companheira, como é que é? Ele não se dá conta. O que você poderia dizer para essas pessoas que estão acompanhando uma mulher sob o efeito, né, da menopausa? Os companheiros, né, Cris? Porque eu vejo que eles já sofrem na TPM com a mulherada, né? Ele fala, ih, lá vem, já tá chegando. Então, o início, a TPM, eles já sofrem e não sabem lidar com.
Porque, como eu atendo homens também, eles falam assim, Cris, eu não sei se tá no dia, se não tá no dia. Tem dia que a gente marcou até no calendário para eu saber, para não chegar perto, porque vai morder, entendeu? Então, assim, eles também vão sofrendo disso, passando por isso, né, Cris? E eu acho assim, um companheiro de vida, né, um parceiro, é entender que essa mulher, né, o corpo dela está em mudança e que não significa que ela vai ter a perda de prazer. Não. Prazer, eu acho que assim, a menopausa traz em si também um autoconhecimento muito grande. É a questão de você ter conhecimento adquirido por muitos anos de vida também, que vai melhorar muito a relação e a intimidade desse casal. Eu acho assim, não é um ponto final, é uma nova forma de se ver a sexualidade e de se ver o prazer. Não estamos assim, taxada, acabou, entendeu? Mas para o homem, muitas vezes, é difícil entender isso, sim. Bom, gente, o papo aqui tá muito bom, né? A gente tem mais meia horinha de papo aqui. Se quiser participar do Elas na Pan, manda uma mensagem, pode ser por áudio, pode ser no WhatsApp, 971482932. 971482932. A gente vai pro break rapidinho e já volta. Elas na Pan. Estamos de volta aqui com Elas na Pan. Hoje nós estamos discutindo a menopausa, essa desconhecida e que a gente precisa falar a respeito para, né, as mulheres aí dos 40, 50 anos passarem por esse processo natural de forma mais feliz, mais saudável. Então, estou aqui com a doutora Cristiane Ângeli, ginecologista, mastologista, a doutora Cristiane Zulini, psicóloga, e a minha amiga de tantos anos, colega aqui, jornalista, Daniele Risse, que também passou pela menopausa. Dani, você tinha uma coisa para falar aí, que uma das meninas comentou, o que é? Isso, a doutora Cristiane Zulini comentou sobre os homens, os parceiros ou parceiras, né, dessas mulheres que entram na menopausa e a procuram no consultório. É importante que essas pessoas sejam acolhidas, porque realmente elas não compreendem, né, o que está passando com o outro. Mas também eu acho que é importante, Cris, que a gente não normalize, não normatize, né, a questão de dizer tudo que a mulher faz, olha, ela está na menopausa, ela está na TPM, fica dando né? Não fique falando dessa forma, porque é como se fosse pejorativo. É uma fase importante da nossa vida, né? Se você teve filhos ou não, mas é uma fase importante, feminina, né? E a gente tem que exaltar todas as nossas fases e não chegar só, você tá fazendo assim porque está na menopausa ou está na TPM. Tem que se tomar cuidado, porque a mulher já aguenta muitas críticas, né? E não é fácil, né, doutora Zulini? Eu achei perfeito a colocação sua, porque assim, essa coisa, motivo de piada. Isso é terrível, entendeu? E acontece. Muito, tá? né? Acontece. Esses parceiros, quando eu atendo no consultório, eles falam, Cris, eu não sei porque eu não sinto no meu corpo. Mas eles têm andropausa também, o homem, né? Uhum. Mas eu quero estar alinhado com ela para poder saber lidar melhor nesse momento. Então, tem parceiros que estão juntos nesse momento, né? Então, olha, amor, naquele dia eu vou estar meio assim. Então, vamos meio de leve, entendeu? Porque senão pode dar uma briga sem motivo, né? Então, é legal isso, não normalizar e não virar brincadeira, entendeu? Isso é muito importante. Olha, aqui durante o intervalo a gente estava no baile, porque mulher não para de falar, né, gente? Vocês sabem, a gente gosta de falar. E no intervalo estava aqui a doutora Zulini, a doutora Cristiane Ângeli, a Dani, falando aqui de reposição hormonal. E aí eu queria que a doutora Cristiane falasse um pouco sobre a indicação dessa terapia. Há mulheres que usam, outras não. Como é? Como que é indicado isso? Doutora, fala um pouquinho a respeito da terapia. Quando a gente recebe o paciente no consultório, a gente já recebe... Por isso que eu gosto de ver o lado de cada um, né? Porque, às vezes, ela escutou de todo mundo que parou de menstruar e ela precisa de alguma coisa. Ou, melhor, o que eu vou fazer para eu prevenir? Quando eu chegar nessa fase, o que eu tenho que já estar tomando, né? Então, hoje... O que eu oriento? A primeira consulta já é bem difícil, porque as pacientes já chegam fragilizadas. Muitas, elas tiveram contato com outros colegas que acabaram não acolhendo. E assim, às vezes fica perdida, né? Eu fui num colega que
não falou que eu nunca posso tomar hormônio. Eu fui e aí receitou esse remédio, mas eu não gostaria. Então, a gente tem que ouvir o lado e respeitar, né? Eu sou ginecologista, mas eu sou mastologista também. Então, eu olho sempre o lado da mama, né? Se a gente pode ou não usar aquele remédio, né? Aquela medicação. Agora, hoje, o que a gente tem? Além da reposição hormonal clássica, porque hormônio, é uma medicação. Pode dar o efeito colateral? Pode. Ele vai ajudar? A finalidade é para ajudar. Ninguém faz uma medicação para prejudicar, né? Então, a gente tem que assumir aquele risco. Estou tomando, mas eu sei o que pode acontecer. É isso que eu sempre explico. E eu converso também com a paciente o seguinte: você precisa dessa medicação? Porque o que a gente tem hoje? Atividade física, né? Alimentação, os fitoterápicos, que são os chás, as ervas, né, medicinais, a soja. Então, a alimentação é muito importante, né? E a atividade física também. Muitas conseguem passar dessa fase só fazendo isso. E outras precisam dessa ajuda medicamentosa. E a gente pode usar. A gente tem que ter critérios, né? Olhar. E é o que eu sempre falo, que eu estava comentando aqui com as meninas. Eu explico para as pacientes o seguinte: o hormônio, ele vai melhorar a qualidade de vida naquele momento que a mulher está precisando. A reposição hormonal, ela não vai prolongar a vida de ninguém, né? Então, às vezes a gente pensa, se eu não tomar, com certeza eu vou morrer mais cedo. Eu não vou ter essa expectativa como a minha vizinha aqui, tá vendo? Ela fez tudo direitinho. E não é isso. A gente sabe que a mudança do estilo de vida hoje é muito importante, né? Sempre foi, mas hoje a gente acaba batendo em cima disso, né? Então, a gente tem público para tudo e eu sempre explico isso. Não é obrigatório, mas é recomendado, para alguns casos é necessário, e a gente tem que pôr na balança o que é melhor naquele momento. É isso, né, doutora? Inclusive, eu quero dar um depoimento aqui, você tem noção, eu tomei chá de folha de amora, eu tive poucos episódios de calor, e o chá de folha de amora, que eu tinha um pé lá no meu condomínio, de boa, funcionou muito bem para mim, né? Então, a gente tem na natureza realmente essas possibilidades, inclusive na alimentação, como a Dani aqui mesmo mencionou, né, da soja. E eu convidei a nutricionista Beatriz Cabrini para falar um pouquinho sobre isso. Bruno, solta a vinheta Fala Nutri pra gente, a Beatriz vai falar. Fala Nutri. Bom dia, meu nome é Beatriz Cabrini, eu sou nutricionista funcional e eu vim falar um pouquinho sobre alimentação para os sintomas da menopausa. Bom, durante a menopausa, a gente tem uma alteração hormonal na mulher, como o estradiol, que é um hormônio essencial para a produção de serotonina, e sua redução está associada a um aumento de depressão, por exemplo. O estradiol, ele também tem ação protetora no osso. Então, com a menopausa, aumenta-se a chance de ter osteoporose. E a absorção do cálcio fica comprometida. Com isso, sempre a gente deve se atentar ao consumo de cálcio, vitamina K, magnésio e vitamina D, que estão ligadas com a absorção adequada do cálcio no osso. Por isso, a gente também tem que ter uma alimentação equilibrada, rica em hortaliças, legumes, frutas, para evitar problemas que a menopausa pode trazer a longo prazo, como também aliviar os sintomas que ela pode nos trazer. Com isso, investir numa alimentação rica em antioxidantes, como a quercetina, auxilia também nesse quadro, como cebola, alho, maçã, frutas vermelhas. Investir em fontes anti-inflamatórias como o ômega 3, que é o óleo de peixe. Ele também está ligado para reduzir os sintomas depressivos, como auxiliar no humor e também reduzir riscos cardiovasculares. E os sintomas específicos da menopausa, como ondas de calor, insônia, falta de libido, ganho de peso, fadiga. A gente pode aliviar com alguns alimentos. Ondas de calor, por exemplo, evitar os alimentos picantes, porque eles também vão piorar as ondas de calor. Incluir o chá de folha de amora antes de dormir, é uma ideia também para quem tem aquelas ondas noturnas. Alimentos que contenham resveratrol, como é o suco de uva integral, ele também é antioxidante. Aveia, farelo de aveia, também ajuda a acalmar, reduzindo as ondas de calor.
No caso de insônia, o ideal, mulher depois da menopausa, ela fica sensível ao café. Então, evitar café e fontes de cafeína, durante a tarde e durante a noite. Então, evitar café, chá preto, chá verde, chocolates no período da tarde e da noite. Né? Incluir chás calmantes à noite, como melissa, mulungu, evitar bebida alcoólica, consumir alimentos fontes de fitomelatonina, como é o caso do kiwi, que ele também vai ajudar na sua melatonina, que é o hormônio do sono, e você vai dormir melhor. Consumir também fontes de magnésio e triptofano, como é o caso das castanhas, porque eles ajudam a relaxar e dormir melhor. No caso do ganho de peso, isso é normal acontecer, então você precisa acelerar seu metabolismo fazendo exercício físico todos os dias, adequar o consumo de água, né? Ter uma alimentação equilibrada, né? Fontes de cálcio também para a saúde óssea, como o caso de gergelim, brócolis, vegetais verdes escuros, leite e derivados, chia. Consumir os peixes por conta do ômega 3, mas também consumir gorduras boas, como as castanhas, semente de linhaça, sementes de girassol, também tem esses componentes que eu falei de triptofano e magnésio, que é importante. Consumir gorduras boas, porque são ricas em vitamina E, que também é importante para regular o estrogênio, como é o caso de azeite, extra virgem, castanhas, abacate, linhaça. Ficar atenta também ao consumo, né, de sol, né, tomar sol para absorver a vitamina D. Se você não consegue tomar sol, às vezes tem que acabar suplementando a vitamina D para completar, tá? E o que tem que evitar durante esse período? Evitar alimentação industrializada, evitar álcool, evitar bebidas gaseificadas, excesso de carne vermelha e a cafeína, principalmente no período da tarde e noite. Bom, espero ter ajudado. Essas são algumas ideias aí para auxiliar nesses sintomas, mas sempre busque uma ajuda nutricional, que é importante você ter umas dicas individualizadas de acordo com o sintoma que você está tendo e que está te incomodando. Obrigada e até mais. 9h46. Elas na Pan. São 9h51. A gente continua aqui no estúdio com Elas na Pan, hoje com o tema menopausa. Eu estou aqui no estúdio com a doutora Cristiane Angeli, ginecologista e mastologista, a doutora Cristiane Zulini, que é psicóloga, e a jornalista Daniele Risse. E eu quero convidar vocês a ouvirem aqui umas dicas da Kátia Stocco, esteticista, que, enfim, traz dicas importantes. A gente precisa se sentir bonita nessa fase, né? Então vamos ouvir as dicas da Kátia. Mais bonita. Olá, Cris. Olá, ouvinte Jovem Pan News. Eu sou Kátia Stocco, esteticista com formação na área de estética e cosmetologia. E hoje quero compartilhar com vocês algumas dicas para este novo ciclo que nós mulheres enfrentamos, que é a menopausa ou até mesmo o climatério, que é o período que antecede a menopausa, que gera aquela confusão para entender se nós estamos ou não na menopausa. Então a minha dica para você é: invista num bom creme, um creme com uma hidratação mais pesada, um creme mais denso, mais grosso. Cuide muito da sua ingestão de água, que é tão importante, né? Que é o mínimo 2 litros de água por dia. Se você conseguir ingerir mais, sua saúde e sua pele vão agradecer. Que nós sabemos que a água também faz uma hidratação de dentro para fora, deixando a pele mais viçosa, a unha mais bonita, o cabelo também mais bonito. E a minha outra dica para você é você investir numa massagem, numa drenagem linfática, que já vai ajudar você também no ressecamento da pele, porque a massagem utiliza um creme, um óleo hidratante. Vai te ajudar também na questão de alívio do cansaço, do inchaço, que geralmente as pernas ficam com aquele peso, aquele incômodo, né? Ajuda também a você voltar a dormir melhor, porque você vai estar relaxada. Então essas são algumas dicas que eu queria deixar aqui para vocês. Um super beijo e até a próxima. Elas na Pan. 9h53, aí a dica da Kátia Stocco. Se sentir bonita é uma coisa que a gente precisa estar sempre trabalhando, né, doutora Cristiane Zulini? Essa autoestima, né? Sim, a autoestima é
uma das grandes queixas de todos nós, né, tanto homens quanto mulheres, ainda mais nesta fase, né, Cris, da menopausa, a mulher se sente menos desejável, menos atraente, menos, né, e não é menos. Na verdade, é uma fase que tem como se lidar com os sintomas que estão aparecendo, entendeu? Então, por isso que a doutora disse, aqui, conversando com ela no intervalo, juntar a medicina junto com a psicologia. A doutora vai tratar as causas do físico, mas a cabeça, o emocional dessa mulher tem que ser tratado também para entrar num processo de aceitação. É isso. Aliás, aproveitando a deixa aqui, amanhã tem um Elas na Pan, todo mundo sabe, ou precisa saber que o Elas na Pan, ele vai ao ar toda terça-feira às 9 da manhã. Como o Bruno Chamochumbi, que é o nosso titular aqui do Café com Pan, está viajando a trabalho, amanhã nós vamos ter um Elas na Pan extra, né? Então eu vou estar aqui amanhã de novo às 9 horas para falar sobre autoestima. Acho que complementa um pouco o que a gente está falando aqui, né, da menopausa, porque realmente é uma fase que a gente precisa aí ter um suporte, ter um conhecimento. A informação, ela é amiga, né, vamos dizer, do bom senso. Quando a gente se informa, a gente sabe o que está acontecendo e vai atrás de soluções. E a menopausa, acho que é um pouco isso. Para fechar esse ciclo aqui, esse bloco, eu queria chamar a doutora Carla Campos, fisioterapeuta pélvica. Ela é doutora em saúde da mulher. Ela vai falar sobre a importância do fortalecimento do assoalho pélvico nesta fase da mulher. Bruno, solta pra gente aí a doutora Carla Campos, por favor. É um prazer enorme estar aqui no programa da Cris Sanches, Elas na Pan. Eu sou Carla Campos, fisioterapeuta pélvica, e hoje eu vim falar para vocês sobre a importância da fisioterapia pélvica nas mulheres na menopausa, né? Então, a gente vai abordar principalmente os músculos do assoalho pélvico, né, que tem uma grande função no tratamento, né? Então, esses músculos do assoalho pélvico, quando nós fortalecemos eles, a gente consegue prevenir a incontinência urinária, prevenir o prolapso dos órgãos pélvicos, né, que são aquelas famosas bexiga caída, útero caído, reto caído, tá? E eles têm a função também de melhorar a função sexual nas mulheres, tá? Então, só para vocês terem uma ideia também da importância da prevenção da incontinência urinária, 1 ou 2 em cada 3 mulheres têm ou terão incontinência urinária em algum momento da vida. E quem que vai prevenir essa incontinência são exatamente o fortalecimento desses músculos do assoalho pélvico, tá? Então, só para atentar vocês, né, se vocês quiserem me seguir no Instagram, @CarlaCamposFisio, lá eu dou várias dicas de como realizar esses exercícios, os benefícios deles para a vida da gente, da mulher, de toda mulher. Eu falo que toda mulher teria que fazer exercícios de prevenção, né, exercícios preventivos aí para prevenir mesmo inúmeras disfunções, né, que afetam muito a qualidade de vida da mulher. Um grande abraço e bom programa. É isso aí, a gente ouviu a doutora Carla Campos, também uma amiga muito querida, uma grande profissional, a quem eu agradeço aí por trazer essa contribuição ao nosso tema, que é a menopausa. Bom, a gente agora vai para... Eu estava falando aqui com as meninas como passa rápido o horário, né? 1 hora, acho que eu vou reivindicar 1 hora a mais aqui na direção para a gente continuar falando. Eu queria agora que cada uma de vocês fizessem suas considerações finais, se despedissem para a gente logo voltar aqui com outro tema. Doutora Cristiane Ângeli, obrigada, viu? Pela sua presença, pela sua contribuição. Suas considerações finais, por favor. Eu que agradeço, né, esse bate-papo maravilhoso, que eu acho que acrescenta muito, né, na vida das mulheres. Eu acho que a conversa é uma medida muito importante e essa fase que a mulher vai chegando é uma fase difícil, mas assim, vai passar. É isso que eu falo. É uma fase, né? São fases. E o que é importante? É a gente ter esse apoio, tanto profissional, quanto familiar, quanto os amigos, né? O contexto. Então, do ambiente que ela está vivendo. E hoje a gente procura orientar
aquilo que eu falei, que é a mudança do estilo de vida, né? Vamos melhorar essa alimentação, vamos fazer uma atividade física e vamos buscar ajuda. Eu acho que não dá para a gente chegar no extremo quando a mulher já chega com 10 pedras na mão, né? Então a gente tem que trabalhar isso aí e para ela conseguir passar essa fase de uma maneira bem legal. Obrigada, doutora Cristiane Angeli. Agora a doutora Crisoline. Obrigada, Cris. Obrigada aos ouvintes. Como a doutora disse, é uma fase, né? E não é o fim do mundo. Existe saída. Não acabou sua sexualidade, sua feminilidade, entendeu? Busque um profissional capacitado, converse sobre, né? E o que eu sempre digo, quebrando tabus. Tem que se falar sobre. Daniele Risse, jornalista, minha amiga. Uma honra estar aqui com a Cris as crises. Uma honra com essas profissionais aqui admiráveis e esse assunto tão importante. O meu recado é para você, amiga, ouvinte, que está passando por esse momento. Tenha calma, tenha paciência. Eu sei que é fácil falar, né? Mas eu também já passei por isso. É realmente, como a doutora Cristiane Angeli falou aqui, é uma fase. E como tantas outras que você enfrentou, você vai passar por ela. Se busque, se conheça, se ame e aos poucos você vai encontrando fórmulas de enfrentar aí da melhor maneira essa fase da menopausa, que também é tão importante, né? Somos mulheres, que seres divinos e maravilhosos, né? Aí. Dani, obrigada. Obrigada a todas vocês por disporem do tempo, estar aqui com a gente discutindo um assunto tão importante. Eu quero deixar a mensagem aqui. Todo final de programa agora eu quero deixar uma mensagem. Eu vou deixar uma mensagem, uma frase do Milor Fernandes, de quem eu sou muito fã, né? Foi um grande escritor aí do humor. Ele diz o seguinte: qualquer idiota consegue ser jovem, mas é preciso muito talento para envelhecer. Então, vamos lá, né? Vamos envelhecer. Se menopausa quer dizer isso, vamos lá fazer isso com talento. E vamos terminando o programa, o Elas na Pan. Vai ficando por aqui. Eu quero agradecer as convidadas que já se manifestaram aqui. Na técnica eu tive o apoio do queridíssimo Bruno Alves, o Ari Gonçalves que editou as matérias, e eu, Cris Sanches. Espero você todas as terças aqui no 99.5, a partir das 9 da manhã, com Elas na Pan, especialmente feito para você. Amanhã, excepcionalmente, eu volto no mesmo horário para falar sobre autoestima. Espero você de novo às 9. Até lá, um beijo.